bom estar de volta ao canal Shekinah, podendo meditar um pouco com você, buscando sempre uma palavra de incentivo e alento para o seu e o meu coração. E para esta reflexão, escolhi falar sobre propósitos, baseado na vida de um homem simples, que tinha uma vida extremamente simples. Afinal, a Bíblia descreve como sendo um copeiro. Não era um rei, era um copeiro. Mas mesmo não sendo alguém grande humanamente falando, ele tinha um propósito, e esse propósito era reconstruir Jerusalém. Pois bem, Neemias viveu por volta de 445 ou 444 a.C., após a queda do Império Babilônico diante do Persa, e foi um dos descendentes daqueles que foram levados para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor. Esse grande homem foi copeiro, como nós já dissemos anteriormente, garçom do rei persa Artaxerxes I. E como na época Judá era uma província do Império Persa, Neemias vivia no palácio de Susa. Certa vez Hanani, irmão de Neemias, visitou o palácio e relatou a ele a situação em que Jerusalém se encontrava, com seus muros destruídos, os portões queimados. Conforme a cultura daquela época, eram justamente os muros que se representavam a força e a autoridade de uma cidade. E por isso, Neemias sentiu profunda tristeza mediante a situação relatada pelo seu irmão. Posteriormente a ele estar sabendo ou ficar sabendo dessa notícia, o rei persa percebeu a angústia de Neemias e lhe perguntou qual era o motivo de sua tristeza. Neemias então explicou ao rei o que se passava e conseguiu dele a permissão para retornar a Jerusalém, a fim de reconstruir os muros daquela cidade, bem como todos os materiais necessários. Sua chegada a Jerusalém e todo o processo de reconstrução dos muros não foram completamente tranquilos. Neemias chegou a Jerusalém com total legalidade para a reconstrução dos muros, é certo, uma vez que o rei concedeu a ele todos os documentos necessários para tal missão. Todavia, isso não impediu que Neemias enfrentasse oposições tanto internas quanto externas. Mas o que me chama a atenção é que mesmo em meio às adversidades, Neemias não perdeu o foco, não desanimou. Ele tinha um propósito, que era reconstruir os muros da cidade de Jerusalém. E você há de convir comigo que ele, Neemias, não precisava se preocupar com isso. Afinal, ele estava vivendo muito bem, obrigado, no palácio, servindo o rei. Para que se preocupar com Jerusalém que estava com os muros caídos, com os portões queimados? Mas como disse, ele tinha um propósito, e esse propósito era maior do que todas as diversidades que ele poderia enfrentar. Mesmo diante de tantas oposições e atrapalho na missão de Neemias, esse homem conseguiu completar toda a obra e, pasmem, em 52 dias, restabelecendo a autoridade da cidade. E não só isso, depois que os muros ficaram prontos, a Bíblia diz que Neemias trabalhou em melhorias diversas dentro da cidade, tornando-se um líder memorável. Neemias cumpriu o seu propósito e sabe por quê, irmãos? Porque ele foi prudente, porque ele teve uma visão estratégica, porque ele teve zelo, porque ele cumpriu com justiça e integridade. Que possamos, assim como Neemias, cumprir os propósitos que Deus colocou em nossos corações, com prudência, com zelo, com justiça e com integridade. Que Deus te abençoe. E recomendo que você separe um tempo para ler o livro de Neemias. Com certeza você aprenderá muito com esse copeiro. Você será edificado, terá sua vida edificada aos pés do Senhor, estabelecendo assim metas, aprendendo a ter uma visão estratégica, mantendo o foco para concluir os propósitos que Deus colocou no seu coração. E não se esqueça, independentemente das adversidades, seja grato sempre.